Sejam bem-vindos a mais um episódio do DBPA Cast, o podcast do escritório de Blas Parente e Associados. Eu sou Hanna Fernandes, advogada e especialista em franquias empresariais. E hoje vamos mergulhar em um tema que está cada vez mais presente no mundo dos negócios: as franquias e a importância da proteção da propriedade intelectual nesse modelo de negócio. Como contextualização, vale falar que as franquias são uma forma popular de empreender. Mas muitos empreendedores não se dão conta da importância de proteger seus ativos intangíveis. Nesse episódio, vamos desmistificar esse assunto e mostrar como a propriedade intelectual pode ser um diferencial competitivo para franqueadoras e seus franqueados. O que é propriedade intelectual e por que ela é importante em franquias? Vamos começar definindo o conceito de propriedade intelectual. Em termos simples, trata-se do conjunto de direitos relacionados às criações do intelecto humano, sejam elas invenções, obras artísticas, símbolos, nomes ou imagens utilizadas no comércio. Esses ativos são fundamentais para a inovação e competitividade no mercado. No contexto das franquias, a propriedade intelectual tem um papel ainda mais vital. Pense em marcas como McDonald's ou Starbucks, por exemplo. O valor da franquia está diretamente ligado à sua marca, ao know-how e aos sistemas que foram desenvolvidos ao longo dos anos. Para exemplificar, marcas são o nome e o logotipo que tornam a franquia reconhecível em qualquer lugar do mundo. As patentes são invenções exclusivas, como equipamentos específicos ou processos únicos de fabricação. Os direitos autorais são cobertos pelos materiais, como manuais de operação, treinamentos e marketing. E o know-how é o conhecimento técnico que inclui procedimentos, estratégias e práticas que são transmitidas aos franqueados. A proteção desses ativos não só contribui para a valorização da marca, mas também garante uma vantagem competitiva significativa. Franquias que protegem a sua propriedade intelectual conseguem manter sua identidade e consistência em diferentes mercados, fortalecendo a confiança dos consumidores e todos os parceiros. Então, quais são os principais riscos de não proteger a propriedade intelectual em uma rede de franquias? Falando sobre o que acontece quando uma franquia não toma as devidas medidas para proteger a sua propriedade intelectual, podemos citar alguns fatos. Por exemplo, cópias e imitações. Quando os ativos não são registrados, outras empresas podem copiar o conceito, a marca e até mesmo os métodos de operação. Isso reduz a exclusividade e o valor percebido pelo mercado no seu negócio. A perda de controle sobre a sua marca. Sem as proteções legais, franqueados ou concorrentes podem usar a marca de maneira que prejudique a reputação e a consistência da franquia. Dificuldades em resolver conflitos. Disputas envolvendo o uso indevido de propriedade intelectual podem se tornar longas e onerosas. Sem registros formais, as chances de vencer tais disputas diminuem significativamente. Assim como o impacto na reputação. O uso não autorizado pode levar a serviços ou produtos de baixa qualidade associados à marca, prejudicando a confiança dos consumidores. Esses riscos podem ser um golpe devastador para qualquer negócio, e especialmente em um setor competitivo como o de franquias, onde a identidade e a consistência são elementos-chave. Então, como proteger a propriedade intelectual em uma franquia? Bom, a boa notícia é que há diversas estratégias para proteger a propriedade intelectual de uma franquia. Vejamos algumas em detalhes. Bom, primeiro é estabelecer contratos de franquia robustos. Um contrato bem elaborado é essencial. Ele deve incluir cláusulas de confidencialidade para proteger o know-how, além de regras claras sobre o uso da marca, transferência de tecnologia e outras questões de propriedade intelectual. O registro formal de ativos também. Marcas e patentes devem ser registradas nos órgãos competentes, como o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, no Brasil. O registro garante exclusividade e facilita a defesa contra o uso indevido. Gestão do conhecimento e do know-how. Proteger a transmissão de conhecimento estratégico é crucial. Isso pode ser feito por meio de treinamento, sistemas de controle de acesso e monitoramento de compliance entre os franqueados. Como dicas práticas. 1. Realize auditorias regulares para garantir que os ativos estão sendo usados conforme previsto nos contratos. E 2. Adote uma política de monitoramento contínuo para identificar possíveis infrações antes que elas se tornem um problema maior.
Além disso, contar com uma equipe jurídica especializada pode fazer toda a diferença na elaboração de contrato, registro de ativos e monitoramento das atividades dentro da sua rede de franquia. Vamos agora a alguns exemplos que ilustram a importância de proteger a propriedade intelectual. Como um caso de sucesso, uma grande rede de academias conseguiu proteger seu sistema de treinamento exclusivo por meio de patentes e direitos autorais de materiais didáticos. Isso garantiu que, mesmo com a expansão para outros países, a uniformidade e a qualidade da experiência fossem mantidas. Por outro lado, uma rede de confeitarias enfrentou problemas ao expandir para um novo mercado sem registrar sua marca. Competidores locais se aproveitaram dessa falha, lançando produtos semelhantes com nomes quase idênticos, o que resultou em anos de batalhas judiciais e muitos prejuízos financeiros. Analisando questões judiciais relevantes. Recentemente, um caso em tribunal destacou a importância de cláusulas de confidencialidade em contratos de franquia. Isso aconteceu quando um ex-franqueado tentou replicar um modelo de negócios após o término do contrato. Esses exemplos mostram que proteger a propriedade intelectual não é apenas uma questão de formalidade, mas uma estratégia de sobrevivência e crescimento no competitivo mercado de franquias. Para concluir, nós precisamos falar sobre as recentes mudanças na legislação e as tendências que estão moldando o futuro da proteção da propriedade intelectual nas franquias empresariais. Em muitos países, as leis de propriedade intelectual têm passado por atualizações para cobrir lacunas deixadas por avanços tecnológicos. No Brasil, por exemplo, há projetos de lei em discussão buscando aprimorar a proteção de patentes e marcas. Tecnologias novas, como blockchain e inteligência artificial, estão redefinindo a maneira como as empresas registram e monitoram o uso de seus ativos. Essas ferramentas permitem o rastreamento mais eficaz de violações de propriedade intelectual e facilitam o cumprimento dos direitos autorais e de marca. E à medida que o mercado de franquia se torna mais globalizado, as empresas precisam adotar uma abordagem mais proativa para garantir que suas proteções legais sejam reconhecidas em diferentes jurisdições. O uso de plataformas digitais para registrar e monitorar ativos é uma tendência crescente e promissora. Foi um prazer falar com vocês sobre as novidades no mundo das franquias empresariais. Até breve, num próximo conteúdo junto ao DBPA Cast.